Olá, sétimo ano. Hoje continuamos tratando sobre a crônica argumentativa no capítulo 18. E vocês tinham como tarefa os exercícios das páginas 39 e 40, e agora eu vou realizar a correção dessas atividades. Então, com base no texto que vocês leram lá, que na verdade é uma crônica, O Brasil na Estrada, vocês tinham algumas questões relacionadas então à reflexão que foi realizada pelo cronista em torno de um determinado tema, e também nós analisaremos alguns aspectos estruturais desse gênero. Então, vamos lá. Na crônica O Brasil na Estrada, Afonso Romano de Santa Ana retoma a questão dos congestionamentos. Entretanto, dessa vez, ele indica um outro problema. Que problema é esse? Então, aqui nós temos uma análise em torno do modo como os brasileiros se comportam ao dirigir nas estradas, quando eles trafegam pelo acostamento e fazem ultrapassagens pela contramão. Então, aqui é o problema que o cronista está levantando em relação, então, ao texto que ele elaborou, o texto que ele produziu. Na questão 2, no último parágrafo, o autor conclui seu texto comparando a situação das estradas com o cenário político do país na época em que a crônica foi escrita. De acordo com o ponto de vista do autor, de que forma as situações se assemelham? Ou seja, qual é a relação que essas situações, que esses problemas têm entre si? Aqui nós temos, então, que quando os motoristas burlam as leis, ou seja, vão contra as leis, praticam ações que são contrárias àquilo que é estipulado pela lei, o trânsito trava. E isso pode ser comparado à conduta de alguns políticos que procuram levar vantagem em tudo, e isso faz com que não haja progresso no país. Então, o trânsito trava em razão das ações dos motoristas e no cenário político acaba acontecendo da mesma forma. Essa ação, esse levar vantagem em tudo faz com que o progresso de uma nação também fique travado. Então, ele estabelece esse tipo de relação entre o trânsito com a questão política de um país. A 3. Qual é o foco narrativo empregado na crônica apresentada? Quando se trata de foco narrativo, aqui nós precisamos analisar se essa crônica está sendo narrada em primeira ou em terceira pessoa. E, nesse caso, a crônica é escrita na primeira pessoa do singular. Então, aqui nós podemos identificar isso através da análise dos termos, principalmente dos verbos que são utilizados no decorrer desse texto. A questão 4. Em relação à linguagem empregada no texto, na letra A, podemos dizer que ela é predominantemente impessoal e objetiva ou pessoal e subjetiva. E nós podemos dizer que ela é pessoal e subjetiva, porque o cronista coloca uma visão muito pessoal que ele tem a respeito do trânsito, de como as pessoas agem, de como é que as pessoas elas acabam burlando as leis quando elas estão no trânsito. Na letra B, retire exemplos do texto que comprovem sua resposta anterior. Então, aqui nós temos uma possibilidade, claro que temos outras também, e aqui, mas vejo isto e percebo. Então, aqui fica claro que ele está expressando uma opinião bastante pessoal e subjetiva.
A questão 5, em relação ao assunto tratado na crônica, O Brasil na Estrada, assinale a alternativa correta. Na letra A, o cronista limita-se a narrar um fato muito comum nos dias de hoje, a formação de congestionamentos nas estradas, principalmente durante o retorno às grandes cidades nos fins de semana. Na letra B, o cronista trata da questão dos congestionamentos, expressando seu ponto de vista sobre o fato, mas limitando-se a demonstrar sua insatisfação em ficar constantemente preso no trânsito. E a letra C, o cronista aborda a questão dos congestionamentos, demonstrando seu ponto de vista e apontando as possíveis causas do problema, além de empregar exemplos e argumentos para defender sua opinião. Então, em relação a essa, nós podemos, então, aqui afirmar que a correta é a resposta C, porque ele aborda tanto a questão dos congestionamentos, ele expressa o ponto de vista dele, ele apresenta algumas causas para o problema e também cita exemplos e argumentos para defender a opinião dele. Porque ele coloca que da mesma forma que o trânsito acaba travado, acaba fazendo com que as pessoas não consigam se locomover, enfim, da mesma forma entra a questão política, quando alguns acabam, então, levando vantagem, pensando somente no bem próprio e não pensando no bem comum. Aqui, então, nós temos a crônica argumentativa, ou seja, é aquela que apresenta argumentos, em que o cronista apresenta, então, argumentos para que ele possa sustentar o seu ponto de vista. Então, o autor não se limita a narrar um fato corriqueiro, ele amplia a discussão, aponta causas para o problema apresentado, argumenta e fornece exemplos para justificar seu ponto de vista. E isso fica claro no decorrer do texto. Então, ele não só apresenta as causas, mas também ele argumenta, ele fornece exemplos, diz por quê. Nós temos as diferenças entre a crônica argumentativa e a narrativa. A argumentativa também é publicada em jornais e revistas, assim como a narrativa. Aborda um assunto do dia a dia. O autor não se limita a mostrar sua visão sobre o fato. Há uma aproximação com o leitor, pois o cronista dialoga com ele, expressa seu ponto de vista, interpreta fatos, justifica seu modo de pensar. Personagens, tempo e espaço ocupam um lugar menor do que no texto narrativo, pois a generalização é mais importante e a intenção é convencer o público a compreender o ponto de vista. Então, aqui nós temos algumas diferenças da crônica argumentativa e da crônica narrativa. Que personagem, tempo e espaço é algo que é mais característico da crônica narrativa. Assim como nos textos argumentativos, é comum identificar na crônica argumentativa. Então, aqui nós temos que levar em conta o sentido da palavra argumentar, ou seja, é quando alguém expressa o seu ponto de vista e utiliza de argumentos para sustentar a ideia. Então, nós temos uma introdução, que é aquela que apresenta o ponto de vista do cronista, o desenvolvimento, que é a exposição dos argumentos, uma conclusão, que retoma o que foi dito de forma resumida, ou também apresenta propostas de solução e também estimula uma reflexão mais profunda no leitor. Então, a crônica argumentativa, então, a base dela é a exposição do ponto de vista do cronista,
E para isso, então, ele se vale de argumentos e apresenta também algumas propostas de solução para resolver o problema e assim também estimula uma reflexão no leitor. O texto é permeado de expressões pessoais, de ironia, de jogos de palavras. Ele permite ampliar a visão que temos sobre um fato cotidiano e a tarefa é a leitura e resolução das atividades das páginas 43, 44 e 45. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.